Nós estamos em contato agora com o bispo da Diocese de Santa Cruz do Sul, o Dom Itacir Braciani, para falar da escolha do novo Papa, o Papa escolhido, anunciado no dia de ontem, né? Desde ontem já nas principais notícias aí, muitas pessoas falando do Papa Leão XIV, e o bispo da Diocese de Santa Cruz vai falar para a gente como ele vê essa escolha, se já tinha conhecimento e como vem acompanhando as notícias desde o dia de ontem também. Tudo bem? Boa tarde. Bem-vindo à programação da Rádio Independente. Bom dia, ou melhor, boa tarde a você e a todos os radiovintes. Minha saudação fraterna. O que o senhor tem para falar sobre essa escolha, Bispo Dom Itacir Braciani, o primeiro norte-americano a ocupar esse cargo que é tão importante, toda a comoção, foi no segundo dia que saiu a fumaça branca, como vinha sendo nas últimas escolhas também, e o que a gente pode esperar daqui para frente? Fiquei surpreso, em primeiro lugar, eu acho como boa parte das pessoas, né? Eu esperava um conclave um pouquinho mais longo, dada a complexidade da situação do mundo de hoje da igreja, e dada também a novidade dos cardeais que ainda não se conheciam muito bem. É um colégio cardinalício majoritariamente novo. E eu, assim, sem muito conhecimento da situação dos trâmites da igreja, eu imaginava que depois de 3 papas não italianos, se voltasse a um papa da Itália. Não porque seja a regra, mas porque é uma tradição que a maioria dos papas sejam italianos. Então, em primeiro lugar, uma surpresa. Segundo, em relação às pessoas que eu esperava, como eu digo, eu sou um bispo novo e não conheço muito o ambiente eclesiástico, né? Então, eu ficava presumindo que fosse algum italiano, quem sabe um da Cúria Romana, ou Parolin, ou Zuppi, como a imprensa vinha divulgando e outros meios também. Mas a surpresa se transformou em esperança, em alegria, não é uma surpresa negativa. Primeiro, porque é um bispo missionário, certo que ele é norte-americano de nascimento, mas ele foi bispo no Peru, ou seja, o chão pastoral, eclesial dele é como missionário no exterior, né? Então, isso, para mim, conta bastante para animar a igreja, porque o Papa, no meu modo de ver, precisa ter um perfil essencialmente pastoral, e ele tem essa experiência como missionário no Peru, por isso também está um pouco próximo da nossa caminhada da igreja na América Latina. Segundo lugar, o nome que ele escolheu, que soou também um pouco estranho inicialmente, é uma referência clara a Leão XIII, o último dos papas leões, e o Papa Leão XIII se caracterizou por um diálogo intenso e uma abertura com o mundo operário da época da Revolução Industrial na Europa. Então, isso é importante, mas, ao mesmo tempo, o Papa Leão XIII foi um dos que emitiu um documento missionário muito importante no final do século XIX. Então, essas duas características me soam como muito promissoras. E, terceiro lugar, né, ele faz referências claras ao Papa Francisco e ao contexto no qual ele vai dirigir e animar a igreja. É um contexto de polarização, de guerras, de muitos conflitos, se não guerras, conflitos, e, por isso, o apelo dele é uma paz desarmada e desarmante, ou seja, não uma paz ingênua, mas uma paz a ser construída com perseverança, com coragem, como ele fez referência várias vezes. Então, esses poucos sinais, né, para mim, são bastante promissores e esperançosos.
Bispos, a gente só vai pedir para o senhor se pudesse afastar um pouquinho do computador, porque a sua imagem está um pouco cortada na nossa live, mas o senhor faz um contexto aí, né? Primeiro uma surpresa, depois esperança, depois cita alguns principais tópicos aí de coisas que considera positiva desse novo Papa. Em linhas gerais, então, o senhor acha que foi uma boa escolha. E o acompanhamento desse anúncio por parte da Diocese, como que ele foi feito, como você estava acompanhando esse momento também? Bom, nós estávamos todos como setor diocesano na expectativa, inclusive na terça e na quarta, nós estivemos reunidos, os diáconos, os padres e os bispos, em 2 dias de estudo, mas profundamente sintonizados do ponto de vista espiritual com esse momento. Claro que ainda marcados com o desaparecimento do Papa Francisco, que marcou os últimos 12 anos. Em termos de expectativa de incidência do novo Papa sobre a igreja local, evidentemente que isso não se fará sentir de imediato, né? A atuação de um novo pontífice vai, aos poucos, a igreja é uma instituição bimilenar e estendida em todo o mundo, então é como um grande transatlântico que a gente não pode fazer uma reviravolta imediata. Então, os processos vão lentamente. De outra parte, o Papa assume uma igreja viva que tem projetos que estão em andamento. Por exemplo, recentemente foram concluídas as 2 assembleias sinodais que deram pautas para os próximos anos na Igreja Universal. O atual Papa estava presente nesse processo sinodal, então certamente que ele vai assumir e implementar isso, se bem que a implementação está mais a cargo das dioceses ou igrejas particulares. Estamos aí também numa celebração mais do ponto de vista espiritual e pastoral, que é a celebração do Ano Santo, do Jubileu da Esperança, que ele também vai levar a cabo. De forma que a igreja da Diocese de Santa Cruz vive esse momento com júbilo, acolhe esse Papa, como não podia ser diferente, de braços e corações abertos, e mais que tudo com absoluta confiança, porque é alguém que conhece, de certa maneira, se não a Diocese de Santa Cruz, conhece a caminhada da igreja no Brasil. Até porque ele esteve várias vezes no Brasil, na condição de superior geral dos agostinianos. Tá certo. Dom Itacir Brassiani, bispo da Diocese de Santa Cruz do Sul, muito obrigado pela participação conosco aqui na Rádio Independente. Um grande abraço e sucesso aí na sua condição. Muito obrigado, bom trabalho para vocês. Que Deus abençoe. Esse, então, o bispo da Diocese de Santa Cruz do Sul, Dom Itacir Brassiani, surpreso, mas com expectativas em relação ao novo Papa, o Leão XIV.